Bora então, rapaziada, metendo marcha aqui. Temos alguns caras aí que merecem ser falados, né? Então, obviamente, o Jet tem algo fora da curva, ele é um piloto acima da média. E o que chamou atenção até nessa etapa, Daniel Blair, que era o comentarista, estava falando, ele foi como espectador. E nessa etapa, quando foi anunciado, o Jet, obviamente, aliás, quando tem o show ali de pirotécnico do início, para quem já assistiu, é algo incrível. Se você nunca viu, é algo sensacional. E eles quiseram colocar o Jet para entrar depois do Sexton. Teoricamente, o último é o campeão. E o próprio Desi, o pai do Jet, falou: não, cara, isso aí tá errado. Não tem como. E daí, de última hora, eles mudaram, tal, né? Meio desrespeitoso com o Sexton. Mas, embora ele seja campeão do SMX, né? Talvez foi esse o pensamento. Inclusive, por isso que o Jet estava com um fundo azul e o número amarelo. Tá? Então, você tem o atual campeão, o fundo vermelho, Chase Sexton, e ele é o campeão do Super Motocross. Então, como é que faz? Por isso que eles fizeram o fundo azul, o número amarelo, como o Jean-Michel Bailey usou no passado, que eu acho muito legal. E parece que agora que ele é o campeão do SMX e líder do AMA Supercross 24, vai ser fundo vermelho com o número amarelo. Olha só que louco, mais uma novidade para vocês nesse sábado. O Jet comentou isso na entrevista após a prova. Então, ele quando teve a classificatória, o Cooper conseguiu ultrapassar onde estava na frente. Enfim, eles estavam disputando. Estranhamente, você tem um cara que é o rookie, o novato na categoria, que não é bem novato, vocês já vão entender, disputando com o Webb, que é um bicampeão, e a galera torcendo para o Webb quando o Sexton caiu, quando o Jet caiu, todo mundo foi a loucura. Então, olha que doido isso. Como que você é um rookie e já tem essa expectativa de vencer, né? Então, é porque ele não é bem rookie, ele já correu 6 meses de 450, campeão do SMX contra os mesmos caras. Aí a imprensa americana colocou, a programação, na verdade, colocou ele como se ele fosse, como ele tivesse feito um recorde impressionante, né? Que mas enfim, primeira prova dele do AMA Supercross, colocaram ele o primeiro a vencer a primeira etapa do AMA Supercross. Na hora eu olhei assim, no seu ano de estreia na categoria 450. Então, na hora eu olhei e falei, pô, como assim? O Josh Grant venceu em 2009. Roxen venceu em 2014, se não me engano. E daí demorei um tempo até para achar essa informação. E daí que eu achei realmente. O Roxen já tinha corrido umas 3 vezes, inclusive correu Daytona. O Grant correu, se não me engano, em Seattle, pela Geico, mesmo de 450. Foi muito bem, fez sexto. Então, não foi a primeira prova deles. Então, o Jet venceu na sua primeira prova. Mas, como eu disse, como assim? O cara já estava 6 meses de 450. Então, tem um asterisco aí, mas não deixa de ser, é um fato. Então, já é esperado do Jet vencer. Então, vocês percebem, o cara é um novato, mas já é esperado vencer. Ficou meio esquisito, enfim. E você já começa a ver uma torcida contra o Jet, que é normal quando o piloto começa a vencer. Lembrando que o Jet é australiano, o americano é extremamente patriota. Então, cara, Jet é minha aposta para o campeonato e, sinceramente, o Sturge falou isso no podcast dele. O que não podia acontecer para os adversários aconteceu. Ele largou na ponta, sumiu e ganhou. Né? Sumiu, entre aspas, ganhou. E isso, a confiança dele e tal, vai estourar. O Sturge chegou a falar, por anos esse cara vai vencer se isso acontecer. E aconteceu, turma. Ele virou a volta mais rápida, ele abriu 7 segundos no final, obviamente, depois que o Webb caiu, o Anderson tirou a mão e conseguiu um segundo lugar maravilhoso. E o que caiu no colo do Chase Sexton? O pódio. Acredito que se fosse o Webb, por exemplo, tivesse vencido, esse pódio teria um gosto diferente para o Sexton. Mas como foi o Jet, vai trazer aquela carga emocional do ano passado, que ele não conseguiu liderar uma volta no motocross em cima do Jet. Perdeu todas para ele. Então, com certeza, ele deve estar olhando, vai ser um ano longo. E os bastidores são que ele não está muito feliz com a KTM, que eles chegaram em alguma parte ali do acerto e estão meio travados, não estão conseguindo deixar a moto do jeito que o Sexton gosta. Até o Sturge comentou isso no podcast dele. Ele falou, cara, toda vez que você vê um vídeo no Instagram, um clipe, é o melhor do piloto.
E no melhor vídeo, em teoria, do Sexton, ele não parece muito bem. Meio duro, para cima, para baixo, sem amortecer. Isso demonstra que o cara está desconfortável. E a prova era o resultado da corrida. Quando você olha um terceiro lugar, top, 13, quase 14 segundos atrás, maravilhoso. Mas como foi, conta também, quando a gente está analisando, né? Então, o Sexton tá com um pouquinho de dificuldade dessa metade final para as costelas. Não sei. Eu acho que ele. Acho não, tenho certeza que eles vão descobrir o caminho. Mas o Jet, com uma performance avassaladora desde o começo, já largando na ponta, com certeza vai dar um trabalhinho a mais, tá? Outro cara que não foi tão bem, embora o resultado não achei ruim, foi o Justin Barcia. Ele sofreu com diversas lesões no ano passado, clavícula, quebrou a clavícula dormindo, depois caiu no SMX na minha frente, né, virou de frente. Enfim, ele comentou que não conseguiu fazer a preparação que ele normalmente faz, que ele não estava bem, mas a equipe continuava dizendo que, olhando, ele estava muito bem, e, enfim, para acreditar. E, sinceramente, eu achei que ele mandou bem. Até metade da prova ele estava no campo de visão ali do Sexton, ou melhor, o Sexton estava no campo de visão dele. Ele mandou um 7º lugar, a volta dele não foi ruim, 1:31, virando mais rápido, por exemplo, que o Ferrantes, que fez 5º. O melhor colocado foi o Ferrantes. Então, ele andou muito bem. Então, assim, gente, é muito talento para uma categoria só, né? Então, você prevê esse cara vai ganhar, tá difícil, mas por outro lado, não tem como não apostar em um Jet. Na minha próxima aposta, agora para esse sábado, segunda etapa, é o Jet, não tem como. Eu vou mandar Jet, Webb e Anderson. Essa vai ser a minha aposta. Jet, Webb, Anderson, RJ Hampshire na 250. Não tem como. É óbvio que se o Webb for lá e ganhar, já vamos começar a apostar nele para vencer, mas ele está se mostrando um cara assim, fora da curva, mais uma vez. Né? Ele está se comprovando. Não tem como não falar do Jet, porque são resultados atrás de resultados, coisas difíceis. Imagina uma temporada perfeita, como ele fez, e não foi como o Sturgeon Carmichael abrindo 20, 30 segundos, né? Ou seja, uma volta, como o Carmichael chegou a dar. Não é que ele era muito melhor que os outros, ele é melhor que os outros e ele sabe administrar, tem a maturidade de um veterano. Isso me leva a outro assunto também. Será que o nível hoje não é mais alto? Na minha visão, sim. O segredo, talvez, ali do Aldon Baker, com o Carmichael, com o Sturgeon, que é o treinador, né? Com o Villopoto, com o Dandy, já disseminou. Muita gente já treinou por ali, enfim, a galera já sabe. E, na minha humilde opinião, já é um conhecimento generalizado aí da galera, né? Então, turma, muita coisa legal. Olha só essa aqui, ó. Vou tirar o áudio, senão eles derrubam o vídeo. Mas olha só que legal a apresentação dele, ele entrando, uma pena que não dá para deixar a música. Ele entrando no estádio, né, a apresentação dos pilotos, fizeram um baita vídeo dele, um baita vídeo de apresentação que toca nos telões, tudo. Muito legal, empenadinha com uma mão só de pé. E ele bateu o pó da turma. Essa luz verde, para quem não sabe, é a luz do líder. Até saiu um meme na internet que a peça mais tecnológica da Suzuki do Roxen era essa peça de LED na mesa, né? Então tem uma página de memes nos Estados Unidos que é demais, cara. E tá aí, ó. Bateu o pó da turma, mandou esse turn down aí diferente. Irado, cara. É difícil não apostar nele, tá? Então, seguindo aqui, turma. Deixa eu remover esse aqui. Seguindo aqui, turma. A gente tem a categoria 450 com 10 caras. Ó, vou ler para vocês, os 10 primeiros. Me fala se esses caras não têm condições de vencer. Talvez 2 não tenham, tá? 8 caras, com certeza. Eles chamam nos Estados Unidos de Big Seven. Deixa eu ver se eu consigo descobrir quem que é. Jet Lawrence 1, Anderson, Sexton, Plessinger, Webb, Tomac e Roxen. São os Big Seven, né? Os grandes 7 que eles falam. O Roxen a gente já tocou um pouco nele. Eu acredito nele que ele vence. Tá à vontade, tá até o final atacando, andando muito bem. O Cooper surpreendeu com esse 8º lugar, vindo de trás, passando o Tomac, embora a melhor volta dele foi 1:39. É uma volta
quase 2 segundos do Jet, o que é bastante, mas ele demonstrou estar bem condicionado fisicamente e com ritmo, né? Chegou em 8º, com 47 segundos atrás do Jet, que é uma pancada. E vamos falar de um cara que estreou na categoria, deixa eu ver se eu tenho o vídeo dele aqui. Ele estreou bicampeão mundial, Jorge Prado, como eles falam na transmissão, né? Jorge. E ele... Deixa eu ver se é esse aqui, galera. Então, galera, ele deu... Aqui o homem andando. Ele comentou na entrevista, ele falou, duvido alguém do MXGP vir fazer o que eu fiz, o 13º lugar. E, sinceramente, eu duvido também. Ele, em um podcast que ele participou, achei ele um pouco arrogante, né? O que é normal para um cara que venceu tanto quanto ele. É uma linha muito tênue entre ser extremamente confiante e ser arrogante, né? Porque você tem que acreditar que é melhor que os outros e tudo isso para você ter confiança que vai vencer. Então, eu consigo ver de onde isso vem, porém eu achei ele um pouquinho demais arrogante. Ele falou, por exemplo, comentaram do Jet e tal, e daí ele falou, falam do Jet, mas no Nações de 4 baterias eu venci ele 3, né? Soltou desse jeito, falou que Supercross, tal, costela. Ele falou, não, Supercross eu já andei em 2015 um pouco, agora eu andei, sinceramente não é difícil para mim, e as costelas é algo que eu tô aprendendo, né? E até na entrevista após a prova ele falou, as costelas eu entro e tento sobreviver. Achei que ele foi humilde aí, mas ele mandou muito bem, cara, ele largou muito bem. Largou por fora, de pé, uma foto linda. Uma pena aqui que esse software não dá para pôr foto, só vídeo. Por fora, de pé, escorregando. Achei demais, cara. Largou muito bem. Eu apostei que ele não ia largar na ponta. Realmente não largou, mas foi muito perto. Quase, quase. Ele largou na ponta. Então, é um cara que a gente pode apostar em mais holy shots em classificatória. Pode até fazer um holy shot na final. Dependendo da posição dele na classificatória, ele vai estar mais por dentro. Aí fica mais fácil de conseguir essa largada na ponta, e eu achei que ele andou muito bem. Primeiro, ele não caiu, tá? O que é excelente. Ele se conteve, teve cabeça, ele sofreu demais nas costelas, como eu comentei, ele saltava a chegada e olhava para o lado para ver como os líderes estavam fazendo, e quando o Jet passou ele para dar volta, sim, ele tomou volta do Jet, isso deve ter doído na alma dele. Ele falou que o Jet entrava muito mais calmo do que ele imaginava. Então, talvez ele estivesse fazendo a curva e tentando entrar atropelando. E o Jet levava o tempo dele, tinha mais experiência nessas situações. Então, para mim, ficou muito claro a falta de experiência dele no AMA Supercross. Desde o acerto da moto, que ele falou que estava terrível, ele não conseguia passar nas costelas. Tem até uma passagem que foi filmada, até o estúdio comenta que ele está indo muito bem e tal, mas essa passagem das costelas não foi boa. Ele pulou 2 em 2 até o final, na sequência final, na segunda sequência de costelas. Cara, mas o que esperar dele? A gente vê um Hunter, piloto oficial, não classificou. Na última volta ele tentou passar o Cade Clayson, porém ele não é acostumado a correr nessas last chance. Essa galera, Cade Clayson, correu aqui no Brasil, tal, essa turma, é acostumada a correr last chance, então não abre a curva, sabe defender, não dá mole. Talvez ele devesse ter largado mais por fora, para ter espaço para fechar. Ele literalmente teve que seguir a curva por dentro, não conseguiu fazer nada. Então foi uma série de coisas que é um aprendizado doído, né? Pro Hunter. Como a galera falou lá fora, welcome to the class. Seja bem-vindo à categoria 450. Então a gente vê um cara que nem o Hunter, piloto oficial, não conseguir classificar. E o Prado não só classificou, como andou um bom tempo no top 10 e finalizou, na minha visão, um excelente 13º lugar. Significa que ele vai lá esse final de semana meter um quinto? Acho pouco provável. Ele vai fazer 3 etapas e a quarta, que é um Triple Crown, aquele formato de 3 baterias mais curtas, é onde ele teria mais chance na minha visão, porque ele larga muito bem, bem condicionado e tal. Porém, ele já confirmou que não vai estar aqui, ele volta, não vai estar aqui, não vai estar nos Estados Unidos, vai voltar para o Mundial, para a Europa, para treinar para o Mundial. Mas, cara, eu gostei muito do resultado dele, muito da performance, acho que foi dentro do esperado ou até melhor. Eu, sinceramente, não vi ele andando tão bem assim, mas como eu falei antes, pode voltar nos meus vídeos, top 10 uma vitória para ele. E realmente, ele andou um bom tempo ali.
na, na.